Olá, estamos começando mais um Religare. Hoje vamos conversar sobre o tema família. É um tema que, obviamente, não dá para falar em meia hora, não é? Mas vamos tentar realçar alguns aspectos, não é, de como vai a família nesse cenário contemporâneo e de qual é a proposta da Igreja Católica para as questões e os desafios que a família enfrenta hoje. E por isso que nós convidamos o assessor arquidiocesano da Pastoral Familiar, Padre Nivaldo dos Santos Ferreira. Ele tem uma paróquia aqui em Belo Horizonte, no bairro Gutierrez, e também é professor na PUC Minas, de Introdução à Teologia. Seja bem-vindo, Padre Nivaldo. Obrigado por ter atendido nosso convite. Você pode também participar da nossa conversa escrevendo um e-mail para o nosso programa, que é religare@tvhorizonte.com.br. Padre Nivaldo, o Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil no mês de maio, ele provocou uma série de questões, até antes da vinda dele, a Igreja parece que se preocupa bastante com o tema família, realça esse tema já desde o papado de João Paulo II. E parece que não só a Igreja Católica, outras igrejas cristãs também vão na linha dessa mesma preocupação e comungam, em alguma medida, com as preocupações também da Igreja Católica. Qual é a preocupação da Igreja Católica com a situação da família contemporânea? Bem, eu diria que a preocupação é de sobrevivência, porque o que se concebe é que a família realmente seja a célula vital da sociedade. E sempre coube à Igreja Católica, na nossa cultura ocidental, formar e vitalizar esta célula familiar. Só que nós estamos vivendo um grande problema cultural de mudanças de paradigmas, de inversões que tem nos assustado muito. Eu queria falar de inversões de valores, mas sem moralismos. Sim. Falar uma mudança. de mudanças, sim. Exatamente, de mudanças. Então a Igreja tem um papel formador, evangelizador, e por isso mesmo ela não pode se omitir nessa tarefa constante de perseguir o ideal de uma célula vital saudável, para a sociedade ser saudável. Sim. Do ponto de vista da Europa, você que viveu lá, acompanhou de perto, a situação da família quanto à sobrevivência da sociedade, as pessoas, o índice de natalidade é baixo, talvez haja uma preocupação ainda maior com a necessidade de manter o futuro da humanidade por esse viés de procriação. No caso da América Latina, essa preocupação ela se reproduz, ela tem sentido aqui na América Latina? Bem, a minha percepção é um pouco assim. O que fez com que a América Latina chegasse a esse nível de debate foi exatamente a questão da comunicação. A Europa descobriu a duras penas, neste momento, o repensar a família por causa dessas transformações, não é? Assistimos lá a uma verdadeira mudança de paradigma familiar. Nós nos deparamos, por exemplo, estando na Europa, com modelos familiares inusitados. Por exemplo, assim, através de uma observação muito simples, esta de perceber apenas jovens muito mais maduros para o casamento. Nós não encontramos jovens novos buscando a vida matrimonial. Eles já se casam na Europa, pelo menos onde eu estive, só depois dos 35, quase 40 anos. Claro que já é um período mais polêmico, mais crítico para a chegada dos filhos. Com isso, o que se encontra é um horizonte de menos filhos. Depois, a consciência da educação dos filhos, ela é muito grande. E, por isso mesmo, todo um medo para a acolhida de novas vidas, não é? Pensa-se muito em ter um filho. Daí também todas as questões ligadas à prática do aborto legalizado, depois as tentativas de uniões
que são feitas antes mesmo da vida sacramental, para quem ainda tem fé. E eu penso assim que a Europa, a duras penas, descobriu a necessidade de repensar este problema familiar. A América Latina chegou a este nível de debate pelos meios de comunicação social, porque a vida se tornou muito mais visível, palpavelmente visível, a um único minuto da história, né? Você liga uma televisão pela internet, você está no mesmo nível de discussão. Então, não é que eu pense que aqui nós tenhamos os mesmos problemas, seja... Da família europeia. Nós temos problemas semelhantes, mas também distintos. Porém, é inevitável que nós sejamos alcançados por essa questão. Essas questões que as famílias, não é a família europeia, a família latino-americana, ou de qualquer outro ponto do planeta, não é, elas estariam de alguma maneira relacionadas às transformações históricas, econômicas, às novas relações de trabalho? Como é que você vê a influência, não é, das transformações últimas, não é, do último século, não é, que mudou tanto o perfil do relacionamento com o trabalho, quem trabalha, o homem trabalhando, a mulher trabalhando também fora de casa, etc. Como que você vê a influência dessa história? Olha, eu penso que a complexidade e a multidão destes processos são os geradores das mudanças, não é, paradigmáticas da família, vamos dizer assim, brasileira. Com certeza, se assiste a um jeito de viver em casa determinado pelo jeito de ser no mundo. Então, não existe mais aquela modalidade da família tradicional presidindo os nossos meios familiares. Do esposo, por exemplo, sair para o trabalho e para manter a casa, e a esposa ficar em casa e cuidar dos filhos e zelar pela educação e pelo crescimento dos filhos. O que temos é quase até, em alguns casos, o contrário. Quem faz esse trabalho muitas vezes é a mulher, é ela quem tem ido em busca, não é, do trabalho, talvez até porque ela tem encontrado mais espaço no mercado do que muitos homens. A mulher também é protagonista mais audaciosa da sua história nesse momento, ela está em todas as áreas, não é? Ela se equiparou, vamos dizer assim, à mesma estatura profissional masculina, sem falar também de outras questões ainda muito importantes, que são essas questões das novas formas familiares, não é? Nós não temos mais aquele único modelo do marido e da mulher, com os filhos em casa. Nós temos muitos recasados, agregados familiares, famílias que se crescem ao redor de pessoas de segundo grau de parentesco, por exemplo, jovens que são criados por tios, por avós, não é? Então, isso sem falar das questões sociais gritantes, porque estas são as questões mais prementes da nossa pastoral, vamos dizer assim, como lidar com a pobreza que tenta sobreviver, não é, com todos os limites, e ainda por cima ali a gente encontra uma busca quase desenfreada de salvação dos modelos familiares. É impressionante isso. Às vezes a gente vê situações familiares cheias de recursos econômicos e totalmente desvalidas dessas orientações ou referências familiares. Enquanto sim, do simbólico aí, né? Exato. Enquanto no mundo mais empobrecido há uma reverência para com o valor, para com o evangelho. E isso é muito interessante de notar também. Eu gostaria assim, que a gente esclarecesse, né, melhor para o nosso telespectador, mas talvez fosse melhor deixar isso para o segundo momento da nossa conversa, né? Assim, quais são essas mudanças? Né? Você disse, olha, tem esse modelo de família, e surgiu esse, surgiu outro, não é? Tem outros também que nós não colocamos, né, aqui, é? Para a gente ver se a questão quando falamos, né, da necessidade de investir na família, de dar atenção à família, se fala de um resgate do modelo tradicional ou de um atendimento específico a esses novos modelos que vão surgindo, e nada indica que haverá um passo atrás, por enquanto. Não é? Nós estamos conversando com o padre Nivaldo dos Santos Ferreira. Ele é assessor da Pastoral Familiar aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. A família e os desafios contemporâneos é o tema
não é, que nós estamos conversando no Religário de hoje, e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religário. Talvez você esteja com a sua família reunida ou não, mas, em todo caso, é sobre família que nós conversamos hoje com o padre Nivaldo dos Santos Ferreira. Ele é assessor da Pastoral Familiar aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. O padre Nivaldo, ele também é professor na PUC Minas e tem mestrado em teologia. Não é isso, padre? Em teologia fundamental. O padre Nivaldo colocou no primeiro bloco, não é, Nivaldo, um pouco a situação contemporânea, e enquanto nós estávamos no intervalo, eu conversava com ele assim, uma parte da mídia parece que sinaliza a postura da igreja como reacionária em relação à família, ou seja, fazem pensar que a igreja quer recuperar um modelo, e quer fazer todo mundo hoje voltar àquele modelo, vamos falar assim, muito grosseiramente, né, de papai e mamãe. Não é a família tradicionalmente constituída. Como que você avalia, padre Nivaldo, pela sua experiência na pastoral familiar, você que deve encontrar, né, e quem está envolvido na pastoral familiar, todos esses modelos. Como que a igreja efetivamente, concretamente, na ponta da linha, né, se relaciona com esses novos modelos? A palavra mais sintética dessa resposta é com misericórdia. Em primeiro lugar, precisa ser dito isto. A igreja, ela é servidora da instituição familiar porque concebe a família como uma igreja doméstica. A igreja sabe que a família é importante para ela ser igreja. Então, a primeira coisa é agir com misericórdia, compreender a família no momento atual, enculturar-se, acolher e aprender com os novos modelos. Ela serve a família com o Evangelho e também com a sua atitude de seriedade, de responsabilidade. Nunca a igreja vai propor uma caminhada de pastoral familiar que destrua aquilo que é importante e essencial para a vida do ser humano. Às vezes uma situação que as pessoas não escolheram, né? Uma avó que cuida do seu neto, ou uma tia, como você disse. Exato. E também essas situações terríveis que nós estamos vivendo, dos desencontros familiares. Eu digo terríveis porque há muito sofrimento nesses momentos em que existem separações. O Papa falou uma época de uma chaga, relacionando ao sofrimento, que é as separações e tal. Ele usou a palavra chaga e alguém entendeu como praga, mas na verdade é chaga mesmo, ferida, porque um rompimento familiar traz um sangramento afetivo, espiritual, moral, não é? E até mesmo econômico e físico. As pessoas sofrem muito. Então a igreja... E ao passo que em alguns casos também pode significar uma libertação, ainda que sofrida, né? Mas toda libertação precisa antes ser precedido por algum tipo de processo de ruptura. Né? Então, nem isso é para ser pensado como, vamos dizer assim, um aspecto negativo. Não é? Toda pessoa precisa encontrar seu caminho. A igreja está muito atenta. Então, em primeiro lugar, ela precisa propor o que é essencial, propor aquilo que é válido desde todo sempre, que é o respeito, o diálogo e a acolhida. Não é? Nos laços familiares. Depois, a igreja tem que fazer o seu mais papel. Valores do que propriamente uma estrutura. Exato. Então, mais valores de família do que propriamente uma estrutura familiar. Exato, porque se você insiste só na estrutura, se enrijece a estrutura, se cristaliza um modelo e ninguém se encaixa, é como se fosse engessar
uma forma, até não é, porque de essa vida. estrutura já não existe mais, Já você nem mesmo já existe, constatou. já nem existe assim como sendo aquela que preside. Então nós deveríamos falar de valores familiares. Quais seriam esses valores? Você já começou. Pois é, eu penso que estes valores são os que nós estamos tentando resgatar aqui com os nossos cursos presenciais da Pastoral Familiar. Esse ano já realizamos 2, um no mês de março, agora outro aqui no mês de junho. E estes são os valores mais importantes que norteiam a vida familiar das pessoas, a saber, não é, da formação humana, porque para constituir laços em todos os sentidos, também esses laços afetivos, familiares, é preciso de formação de consciência, valores como os da liberdade, construídos em cima de muita responsabilidade, valores como o amor, porque não se trata de um jogo apenas afetivo, descartável, se trata de uma responsabilização da felicidade do outro, não é? E depois esses outros valores da própria responsabilidade para com a continuação, né, da construção de uma sociedade justa e fraterna. Eu penso que o caminho dessa construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, passa pela família, da formação do caráter, não é? da própria constituição, do querer bem, do viver bem com honestidade, passa pelo aprendizado na família. Ora, quem são estes monitores da formação das pessoas? São os pais, os irmãos, aqueles que estão na casa. E aí entra toda a questão do saber colocar as referências para quem está num processo de formação. E também quem vive esse processo de formador de mentalidade, aprende e se forma com os jovens, se forma com as crianças, né? Então se trata de construir um espaço de muita abertura humana. Sim. Quando você diz assim que é preciso não insistir na estrutura, mas em valores, né? Então nós estamos falando daquele grupo que, essa última palavra sua, né? Dos que estão na casa. Uhum. Então nós poderíamos entender a família como esses que compartilham a casa, esse espaço comum de formação, de aprendizado, de troca, bom, às vezes também de desencontros. E de então, sofrimentos. Né? Esse aí seria o modo para a gente caracterizar o que seria o núcleo familiar? Eu penso que sim, porque na casa vivem pessoas das mais diversas situações. Aqueles que são os protagonistas da construção, do zelo e da conservação do lar, não é? Aí eu não penso só no papai e na mamãe, eu penso no papai, na mamãe, na avó, no tio, naquele que veio de fora, no primo. Todo mundo precisa ser responsável. Uhum. E ninguém está dispensado da responsabilidade de cuidar bem do outro. Se a gente diz que a casa familiar é uma igreja doméstica, na igreja todo mundo é responsável, vamos dizer assim, na comunidade, não é? Pelo bem comum, porque é o lugar onde a gente mais experimenta a divisão, a partilha, a solidariedade. É ali com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, o que desestruturou demais a família, do modelo, vamos dizer, tradicional, foi a onda subjetivista, egoísta, materialista, consumista, presidindo as nossas moradas. Você veja, menos hoje a gente encontra socializada a vida familiar. É cada um com seu próprio quarto, com seu próprio televisor, com seu computador. Não é? Há até aquele ritmo familiar que cada um chega num horário diferente para almoçar. Não se tem mais a experiência da mesa, da partilha do alimento, da conversa. Não, uma fragmentação da vida doméstica. Muito sofrido de quase que um salve-se quem puder. De isolamento e de fechamento. Então, a igreja está preocupada em devolver ou buscar formas para devolver a alegria de conviver. E de conviver bem. Na casa. Na casa. Porque começa ali. É quase impossível exigir de alguém, por exemplo, na igreja, como comunidade eclesial, uma participação de abertura para com o diferente, de respeito e de partilha, se aquela pessoa não aprendeu isso ou não vive isso dentro da sua própria casa. Ela não sabe fazer essa experiência. Então, em casa é o lugar matricial para poder desenvolver todas as potencialidades, né, da boa convivência. Então, de alguma maneira, estaria assim dito que há um equívoco na percepção do que a igreja quer
quando ela fala sobre a importância de resgatar os valores da família. Eu penso que, se pode falar de equívoco, ele reside exatamente aí. Pensa-se que a igreja esteja só preocupada com o aspecto jurídico canônico. A igreja... E com a questão da procriação por ela mesma. E talvez essa de manter falando. a estrutura para a procriação. A igreja se preocupa, como Jesus Cristo, com a questão da felicidade do ser humano. É sobre a felicidade humana que se dá a atenção pastoral, a atenção pastoral. Entendo. Então, o padre Nivaldo dos Santos Ferreira esteve conosco aqui no Religário, ele que é assessor da Pastoral Familiar aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, padre Nivaldo, pela sua presença. Desejo um bom trabalho. A Pastoral Familiar, o desafio é enorme. Não é? Nós todos estamos envolvidos, não é, nesta questão. Não é? E, encerrando o nosso programa, eu gostaria de dizer e convidar, não é, para o congresso da Soter, ou da Notícia, não é, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte na próxima semana, uma grande reunião de teólogos e cientistas da religião. Se você quiser saber mais sobre este evento, se informar, pode acessar o site da Sociedade de Teologia e Ciência da Religião, que é www.soter.org.br, soter.org.br. O congresso vai acontecer de 9 a 12 de julho, aqui em Belo Horizonte. Nós vamos encerrando este programa. Um abraço muito cordial e até o próximo Religário. Conhecimento e Religião.